O Congresso de Viena foi uma espécie de reunião entre as potências europeias do século XIX, em 1815, para tentar restaurar aquilo que tinha sido mudado dentro do mundo europeu após as famigeradas guerras napoleônicas. O processo em si não tinha durado muito tempo para ser feito e tinha uma porrada de países inclusos nele, mas os principais eram Inglaterra, Rússia, Áustria, Prússia e a própria França depois da Brum. Claro, tinham outros, mas esses eram os chefões da época. Pelo teor de tudo, tinha ficado muito claro que ninguém ali tinha gostado de toda a época de expansão do Napoleão, principalmente no que dizia a bagunça que ele fez com o território e todo o caráter mais liberal da coisa que vinha junto. Enfim, tiveram algumas mudanças mais óbvias que foram implementadas, como a restauração das monarquias absolutistas e outras menos, mas praticamente tudo que foi ali proposto girava em torno de duas coisas: equilíbrio e legitimidade. Quando se fala de equilíbrio, a gente está querendo conversar sobre tentar deixar todas as potências mais ou menos no mesmo patamar. Depois de todo o período napoleônico, ficou explícito como o território era um recurso essencial em âmbito de poder militar. Então, caso houvesse mais algum aspirante a Napoleão na área, as potências teriam forças parecidas para a repressão. Desse modo, o território foi tentando ser ali igualado entre os países, voltando inclusive aos limites franceses anteriores à tomada da Bastilha em 1789. Em algum tempinho, o mapa da Europa tinha ido disso para isso. E aqui a gente vê que não é de hoje que a Polônia é azarada. Agora, sobre legitimidade, é mais no quesito governamental das coisas. O princípio da legitimidade por Talleyrand, o representante francês no Congresso, defendia a ideia de que todas as dinastias absolutistas que haviam sido interrompidas após a Revolução Francesa deveriam ser retomadas, em busca de uma certa justiça. É assim, inclusive, que os Bourbon voltam a governar a França, e é daqui que a gente pega o gancho para falar do Brasil. Mas antes, é preciso dizer que houve a criação também de uma aliança militar entre as potências, chamada de Santa Aliança. Era mais entre a Rússia, Prússia e Áustria, mas o objetivo dela era basicamente cortar o barato de todo e qualquer movimento liberal que surgisse na Europa e afora, familiarizar o povo com a fé cristã novamente e tentar impor um controle maior das metrópoles sobre as colônias, em especial nessa nova onda de independências. Agora sim, Brasil. Não é mistério para muita gente que o Brasil estava perto de ter sua independência, considerando que o Congresso de Viena foi em 1815 e o Império é imposto em 1822. Não só isso, mas na época em que toda a diplomacia lá na Europa estava sendo feita, a família real, a dinastia Bragança, ainda estava na colônia desde que fugiu de Napoleão durante as guerras. Acontece que o princípio da legitimidade não poderia ser aplicado a Portugal com a coroa fora do país. Então, como solução para esse problema, Talleyrand propôs que Dom João levasse o status do Brasil de colônia para Reino Unido, estreitando os laços com Portugal, ficando Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o nome completo. A coroa estava no Rio e ela tinha sido legitimada estando aqui mesmo. Brasil, agora de colônia, só tinha porte, mais nenhum resquício, ficando facinho para declarar a independência, anos mais tarde. Engraçado que quem não gostou foi a Inglaterra, onde ao invés de ter 2 clientes, agora era só um. Falando sobre os outros países da América, bem, a missão da Santa Aliança era garantir que as metrópoles ainda detivessem seu controle sobre as colônias, mas começou com uma onda de independência tão forte como as da América Espanhola, que a tríade ficou enfraquecida. Não só isso, mas também a Inglaterra, tendo oportunidade de lucrar muito mais com países autônomos novos entrando no mercado, saiu da Santa Aliança, que antes se chamava Quíntupla Aliança, e defendeu a não intervenção no processo de independência desse país. Para fechar com chave de ouro, os Estados Unidos, um tempo depois, em resposta às decisões do Congresso de Viena, anunciou a Doutrina Monroe, uma espécie de proteção dos países americanos contra o processo de recolonização europeu, sob o lema de América para os americanos, impedindo a intervenção das ex-metrópoles na economia dos países recém-independentes. Concluindo, o Congresso de Viena serviu para remodelar o mapa europeu e consertar, entre muitas aspas, as mudanças feitas durante o período napoleônico, garantindo a paz na Europa até a Primeira Guerra Mundial e indiretamente acelerando o processo de independência de algumas colônias. Curiosidade, só para fechar. Foi nessa brincadeira aí que o Brasil perdeu o território que tinha sido tomado pelas tropas portuguesas depois de 1789 para a França, na tal tentativa de equilíbrio dos países, dando origem ao que viria a ser a Guiana Francesa.